Vamos lá, nesse grupo de aulas, o que eu vou tentar fazer é uma pequena revisão da estatística em relação aos aspectos principais teóricos. A gente não vai trabalhar muito com contas, com números, alguma coisa é inevitável, mas o que é mais importante nesse conjunto de aulas é uma visão crítica, uma capacidade analítica que a estatística te traz. No final das contas, eu espero que você seja capaz de buscar artigos num banco de dados, o Cielo, no PubMed, nós vamos ter aula sobre isso, e pegar os artigos mais adequados ao seu interesse e analisar esses artigos do ponto de vista estatístico. A estatística foi bem feita, foi feito a análise certa, o teste de hipótese está correto, os autores responderam aos objetivos de forma adequada. Enfim, você pode confiar nesse artigo, até quanto você pode confiar nesse artigo. Então eu vou trazer uma série de mais ou menos 20 aulas que vão trazer esses pontos de forma mais ou menos rápidas, mais ou menos curtas. Fiquem à vontade para fazer perguntas, se inscrevam e vamos lá. Então, de forma bem breve, eu vou procurar não ser muito prolixo, eventualmente eu não vou conseguir, mas vamos lá, o que é estatística? A estatística tem uma base histórica importante, desde os tempos, desde os primórdios, se tenta conhecer as sociedades, né? Se a gente considerar as sociedades formadas, principalmente quando se pensa no Estado de Direito, em que as pessoas têm limitações, regras, normas, eventualmente é necessário que se conheça as pessoas que habitam esse Estado, quantos homens têm, quantas mulheres têm, quantas crianças, qual a idade das pessoas, em média, enfim, eu quero conhecer a estrutura daquele Estado, isso é estatística. Por sinal, estatística vem exatamente da palavra Estado. Só que a estatística foi formalizada basicamente no século XVII, quando se inseriram estudos de reconhecimento de população para fins econômicos e para políticas voltadas para políticas públicas, de forma geral. E esse basicamente é o conceito de estatística que a gente tem hoje. Não só uma análise populacional, você pode pensar em estatística de materiais para engenharia, etc. e tal. Nosso foco aqui vai ser basicamente a bioestatística, mas foca como referência. Então, até século XVII, a estatística toma o corpo que tem. E estatística, como área da matemática, é curioso, porque tem muitos elementos que são bastante recentes na estatística. A matemática, de forma geral, é antiga. Talvez das coisas mais recentes da matemática, a gente tenha o cálculo diferencial integral lá do Newton. Claro que eu estou falando de uma matemática cotidiana. E estatística é uma matemática cotidiana, de certa forma. E ela é bastante recente. Você vai encontrar cálculos estatísticos, testes de hipóteses que são muito utilizados, que são absurdamente importantes hoje, e que os autores estão vivos, que os autores, enfim, algo talvez muito parecido com a genética também. Quem faz genética comigo já deve ter percebido isso. A genética cresceu, desenvolveu e hoje ocupa uma importância na área da saúde, no desenvolvimento das pesquisas, da estatística, inclusive, não. Olha o barulho. Então, gente boa. Eu acho que não vou editar isso, não. Esses vídeos eu vou tentar editar o mínimo possível. Então, quando a gente pensa em genética precisa muito da estatística. O Mendel, na verdade, plantando lá as ervilhas dele, fazia inferências estatísticas. Mas, enfim, não vamos muito para essa área, não. O fato é que estatística e genética são áreas que se desenvolveram mais ou menos recentemente, se desenvolveram muito e deram contribuições absurdas para a ciência, para o conhecimento social, para a economia, enfim. Então, o que a gente vai, com um fundamento, o que a estatística vai fazer? Vai coletar dados brutos, vai pegar esses dados, tabular, ou seja, colocar numa planilha, colocar num papel, organizar esses dados e analisar esses dados para que eles se transformem em informações. E essas informações podem ser usadas para uma série de coisas, para
estabelecer políticas de saúde, para verificar, por exemplo, tendências do consumo de álcool. A tendência de consumo de álcool no Brasil aumentou. Dados, enfim, não sei quando você está vendo isso não, mas em agosto de 2003, final de agosto, você fez uma pesquisa, quer dizer, na verdade, os dados da pesquisa, que é uma derivada do Vigitel, Convigitel, mostrou o aumento do consumo de álcool no Brasil, principalmente entre os homens. Enfim, e durante o curso a gente vai falar um pouco sobre álcool e outras drogas e medidas estatísticas sobre isso. Beleza. Outra coisa. Toda análise estatística implica em uma incerteza. Se a gente faz um levantamento com uma amostra da população, ou seja, com uma parte da população, e você descobre que 6% dos homens adultos fazem uso perigoso de álcool. Ok, mas acontece que a gente fez essa pesquisa com um número bastante restrito, com a amostra populacional, sendo que parte dessa amostra eram de homens adultos, e a gente sabe quantas essas pessoas bebem. Então você precisa fazer uma análise sobre como é o comportamento do brasileiro em geral. Então, o fato de você ter encontrado 6% na pesquisa não quer dizer que 6% exatamente dos brasileiros estejam nessa condição. É a incerteza, e a gente vai avaliar muito essas questões de incerteza na estatística. A estatística prevê a incerteza. A incerteza faz parte, inclusive, dos cálculos estatísticos. Isso é bem importante. A chance de uma pesquisa estar errada é levada em consideração. A variação do que foi encontrado na amostra em relação à variação na população é considerada. Enfim, nós vamos ver isso. A estatística é classicamente dividida em 3 partes: estatística descritiva, inferencial e probabilidade. Nós vamos ver a estatística descritiva e inferencial, e dentro dessa estatística, a probabilidade frequencialista vai aparecer várias vezes. Quantas vezes o evento acontece? Só para ter um exemplo muito banal. Se eu perguntar para você, qual a chance de uma pessoa fazer uma viagem de avião e o avião não cair? A gente poderia, de uma forma muito desavisada, imaginar, 50%, ou ele cai ou ele não cai. Bom, não é isso. Na prática, a gente sabe que não é isso. A chance do avião não cair é imensamente menor que a chance dele cair. Então, a gente tem que se basear numa frequência de observações. Quantas vezes um avião levanta o voo e desce e não cai, e quantas vezes ele cai? Não é o que acontece, por exemplo, quando você joga uma moeda 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Tá? Então a gente tem uma probabilidade frequencialista de um lado, e no caso da moeda a gente consegue avaliar pela probabilidade clássica. Mas enfim, isso vai ficar mais claro depois. É só o panorama que eu quero trazer para vocês. Estatística descritiva descreve. Estatística inferencial infere. Como assim? Imagina que você tem um grupo de pessoas e você queira saber quantos homens, quantas mulheres tem ali, quantas pessoas bebem, quantas pessoas fumam, quantas pessoas estudam, qual é o salário da média dessas pessoas, qual é a mediana. Daqui a pouco isso vai ficar um pouquinho mais claro. Média, mediana, das pessoas dos filhos das pessoas, qual é a moda do número de dentes das pessoas, eu sei lá. Você está descrevendo aquele grupo, você está descrevendo aquela população, aquela amostra estatística descritiva. Estatística inferencial. Você vai concluir, você vai extrapolar os dados. Comparam-se 2 grupos, por exemplo, um grupo tem mais depressão do que outro grupo. O Brasil era, atualmente, eu tenho que rever esses dados, ver se foram feitos levantamentos sobre isso, mas antes do período pandêmico, eu vou usar esse termo porque, sei lá, dizem que o YouTube corta, né, os vídeos se você usar o nome, se bem que eu acho que eu já fiz isso aqui. Mas o período pandêmico, antes dele, o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Isso é estatística inferencial, isso é um dado inferencial. Então, acho que ficou claro como definição. Né? A inferência compara e projeta. Por exemplo, teve um estudo que talvez eu até traga para a gente ver, é bem interessante. Uma pesquisadora do MIT, se você
meu aluno, minha aluna presencial, provavelmente já comentei sobre esse estudo. É um estudo antigo, com mais ou menos 20 anos, e a cientista projetou o crescimento de pessoas com transtorno de espectro autista até 2025. Quando ela fez esse estudo, o transtorno de espectro autista era muito pouco falado. Estava em crescimento, mas era muito, muito pequeno ainda o número. E ela fez uma projeção do crescimento. Atualmente, 2020 e poucos, acho que não existe ninguém, pelo menos na área da saúde, que não saiba, não conheça, não tenha alguma experiência com transtorno de espectro autista. Aumentou muito. Isso é inferência. Com aquela projeção que ela fez, muito aproximadamente ela acertou. Inclusive, ela fez uma relação entre o aumento de pessoas com transtorno de espectro autista e o aumento do uso do glifosato. Bingo, parece que era isso. Glifosato é um pesticida, é um herbicida que se usa muito em plantações e que a gente consome, a gente come glifosato. Foi feito para ser uma arma de guerra na guerra do Vietnã e hoje é parte da nossa alimentação. Bom, então, resumindo, estatística é isso. É uma área da matemática que recolhe, agrupa, analisa os dados e traz uma resposta. Eu trouxe aqui um exemplo muito, muito interessante, mas muito simples, que eu não vou analisar em detalhes, porque o interesse é só que você perceba a estatística. Mas, atualmente, no Supremo Tribunal Federal, está em discussão a questão da droga para uso, para tráfico, se deve-se estabelecer uma quantidade mínima para esclarecer quem é o usuário, quem é o traficante, enfim. Isso tudo com base na Lei 11.343. A Lei 11.343 de 2006, se não me engano, entretanto, ela não deixa claro quais são as características, como objetivamente eu separo o traficante do usuário. São doentes ou são pessoas criminosas? É isso que tem que ser estabelecido. E esse relatório traz essa avaliação. Avaliação do impacto, eu vou ler com vocês, tá? Eu trouxe só alguns trechos, mas eu vou ler com vocês. Avaliação do impacto de critérios objetivos na distinção entre posse para uso e posse para tráfico de drogas. O relator traz diversas drogas, eu enfatizei aqui a maconha, mas o relatório fala muito de crack, cocaína e maconha. Então, vamos lá. O estudo em questão analisou 656.408 ocorrências de flagrantes por tráfico de 2003 a 2017. A gente chama isso de série histórica, 2003, 2004, 2005, 2006 até 2017. Então você faz uma análise ano a ano e chama isso de série histórica em São Paulo. E 556.613 apreensões como uso. Tráfico e uso, totalizando 1.200.000 casos. Foram catalogados 2.626.802 pessoas envolvidas nesses anos. Ou seja, esses 2.626.802 pessoas é a amostra do estudo. É uma grande amostra. Esse relatório apresenta os resultados de uma pesquisa empírica, ou seja, prática, uma pesquisa que foi feita com base nos acontecimentos e não em deduções ou na racionalização. Então, a partir de fatos, para avaliar o impacto potencial da utilização no Brasil de critérios objetivos para distinção entre posse de drogas para uso e para tráfico. Para tanto, a pesquisa analisou os boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Civil de São Paulo sob a égide da nova lei. Essa nova lei é a Lei 11.343. A lei que no artigo 28 estabelece o usuário, o artigo 33 do traficante, mas não estabelece objetivamente os critérios de distinção. Eu não vou entrar nesses detalhes legais, mas se for do seu interesse, dá uma olhada, é interessante. Os padrões de crime identificados permitem sugerir critérios de corte e projetar cenários de aplicação de uma nova política baseada em critérios objetivos. A pesquisa incluiu a quantidade de drogas, se utilizada como critério de distinção, causaria impacto de cerca de 20% nos crimes. A pesquisa concluiu que a quantidade de drogas, se utilizada como critério de distinção, causaria impacto em cerca de 20% dos crimes. O que isso quer dizer? A quantidade de drogas apreendidas às vezes é vista como para tráfico, às vezes é vista como para uso, sendo a mesma
quantidade. E se a gente regulamentasse isso, teria um impacto em 20%. 20% das vezes, nessa amostra, se observou contradição, sejam eles tráfico ou porte. E que seu impacto não seria uniforme em todas as subpopulações de criminosos. E aí, os locais de apreensão podem causar diferença na interpretação do que é tráfico, do que é uso. A cor da pessoa, a escolaridade da pessoa, a idade da pessoa, enfim, a renda da pessoa, sugerindo que outros elementos das circunstâncias da apreensão também devam ser relevantes na classificação. Abaixo se encontram os principais achados da pesquisa e um resumo da metodologia. Nesse caso, o abaixo no relatório em geral. Então, eu só peguei alguns pontos muito específicos. Então, dentro desses pontos, total de ocorrência, 98% desse grupo de pessoas presas ou que geraram boletim de ocorrência, seja por tráfico, seja por uso, estão relacionados à maconha ou à cocaína. A grande maioria, portanto, maconha ou cocaína, seja tráfico, seja uso, sendo 53,16% maconha e 44,5% cocaína. Tá? O número não fecha 100% porque existem outras drogas. Aqui a gente consegue ver um gráfico com a série histórica de 2007 a 2013. No Brasil, a população de presos por tráfico de drogas chega a mais de 150 mil pessoas, que é um terço de toda a população prisional. Desde a criação da Lei 11.343 de 2006, que o relatório chama de nova lei, se instituiu uma nova política de drogas. A proporção de presos por tráfico saltou de 15,5% em 2007 para 25,5% em 2013. Ou seja, a nova lei de drogas aumentou, de alguma forma, o número de pessoas presas por tráfico. Tá. Dados que foram obtidos. Variação do conceito de traficante de maconha de acordo com a escolaridade. Será que a sua escolaridade, será que a escolaridade da pessoa interfere na interpretação da polícia, do delegado, do magistrado sobre essa pessoa ser traficante ou usuário? Bom, parece que sim. O que é mediana? A mediana é o número do meio. Se você pega, por exemplo, 5 pessoas, a mediana é essa pessoa aqui. Existem 50% de pessoas menores do que ela em algum sentido e 50% maiores que ela em algum sentido. Sei lá, altura, número de dentes, número de filhos. Se eu quero saber a mediana do salário dos brasileiros, eu pego o salário de todos os brasileiros, coloco em ordem e pego do meio. Aquela é a mediana. Quando a pessoa tem ensino médio, 40 gramas. Ensino superior, 49 gramas. Ou seja, com 40 gramas de maconha, uma pessoa com ensino fundamental tem uma boa chance de ser considerada traficante, uma pessoa com ensino superior tem uma boa chance de ser considerada usuária, uma pessoa com ensino médio vai ter que contar com a sorte. Tá? Você percebe que a escolaridade interfere na interpretação de quem é traficante, não o dado objetivo, que é a quantidade de droga encontrada com a pessoa. Bom, com isso você já consegue perceber que a estatística pode ajudar bastante na compreensão da estrutura do Estado, da estrutura política, da estrutura jurídica, da estrutura de doença física e mental. Enfim, a estatística vai te ajudar a entender o Estado, inclusive algumas incoerências culturais, como aparentemente é o que acontece com essa. Bom, brancos são considerados traficantes quando têm 80% mais de maconha do que negros. Local. O estudo foi feito em São Paulo, considerando então, nesse caso, interior e capital. Na capital, aqui os dados em geral, mas para maconha. Na capital, é considerado tráfico, em média, a pessoa que pega com 51 gramas de maconha, ou seja, a pessoa que está presa por tráfico de maconha tinha em média 51 gramas de maconha. No interior de São Paulo, esse número cai para 32. Percebe que a localização altera o conceito de usuário e traficante. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.